Vamos à palavra de Deus. Eu hoje quero lhes falar sobre o título: qual o melhor jeito de morrer? Ninguém falou amém, nem aleluia, e quase que eu vi misericórdia aí. Abra comigo. Evangelho de João, 8º capítulo, nós vamos ler dos versículos 18 a 24. João 8, de 18 a 24. Como João é Novo Testamento e é fácil de achar, e é o 4º livro lá, então já vou ler. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Agora eu vou orar por mim, né? Pai, preciso da tua graça, para que me concedas autoridade, unção e clareza nas minhas palavras, para proferir a tua palavra com acerto. Fala a cada coração, em nome de Jesus, amém. Eu vou repetir o título da mensagem: qual o melhor jeito de morrer? Que título mais esquisito e desagradável, né? Sobre o qual se falar. Porque morte é um assunto no qual ninguém tem prazer em pensar, principalmente quando se trata da sua própria morte. Eu tenho uma notícia para te dar e você já sabe: se Jesus não vier antes, você vai morrer, e eu também. Amém, né? Agora falaram amém. Ninguém falou misericórdia, mas tá bom, que eu vou lhes falar do jeito bom de morrer hoje. Há um desprezo por este assunto. Os seres humanos deviam ser mais responsáveis para pensar nisso do que são realmente. E eles desprezam este assunto, por causa disso se colocam numa condição de desobrigação com a morte, como se eles nunca fossem morrer. Vivem como se nunca um dia fossem morrer. Por causa disso, morrem despreparados. Nós precisamos de preparo para tudo na vida, inclusive para morrer. Principalmente, como pregador do Evangelho, eu digo, principalmente, eu repito, para morrer. A única preocupação com a morte que as pessoas têm é quando elas fazem um seguro de vida para garantir o bem-estar da família. Fazem um seguro apenas para dar uma tranquilidade, mas ninguém está pensando na sua própria morte, e isto é um ato de irresponsabilidade muito grande.
Isso não quer dizer que as pessoas no fundo não se preocupem com ela. Elas mudam o foco quando o pensamento é esse. Mas ninguém consegue evitar totalmente esse pensamento. Principalmente quando vem notícia na televisão de pessoas que morrem, e isso é diário. Quando há alguma relação, por exemplo, eu tenho 35 anos, olha, a pessoa que morreu assassinada tinha 35 anos, aí ela associa 35 com 35, morreu com a minha idade, olha aí. Ou então, a pessoa tinha uma profissão exatamente igual a da que está ouvindo na televisão, a mesma profissão que eu, e já partiu, nem desfrutou dos benefícios que essa profissão poderia trazer. Ou então morre um pai de família que tinha 3 filhos, ou eu também tenho 3 filhos, coincidentemente com as mesmas idades dos meus filhos, meu Deus, aí a pessoa pensa na sua morte, mas logo ela desvia. Mas no fundo há uma preocupação que as pessoas tentam resolver de uma forma suave. As religiões estão aí oferecendo propostas para amenizar a tensão gerada pelo pensamento da morte. Então, alguns recorrem ao espiritismo. O espiritismo tem de todas as propostas a melhor inclusive do que a nossa. Como é boa a proposta do espiritismo. Espiritismo diz para você, você gosta de viver? E quem não gosta? Então você vai voltar a viver outras vezes. Oh, que coisa boa. Se você foi legal, você volta para uma outra vida. Se você nasceu no Brasil, de repente, logo no Brasil, com esse governo que tem aí, você imagina a possibilidade de nascer, de repente, na Suíça. Se você é feio, tem um cabelo ruim, imagina, você pode nascer na Suíça, ser loiro, de olhos azuis, 1,80 m e ser rico. Que beleza! Eu já disse, olha, se tiver esse negócio aí, eu quero tudo isso e não quero ser crente. Porque, para que ser crente? É tudo mentira, né? Se tiverem com razão. Coisa boa, né? Olha o que o Espiritismo diz, você além de poder voltar, você ainda pode matar a saudade de algum ente querido que já foi. Vai lá na mesa branca, que você vai falar com teu tio, teu papai, tua mamãe, teu irmão, teu filhinho, que já partiram. Você vai falar e eles vão te responder. E de repente a coisa bate tão bem, vai dizer, olha, ele fala até o tipo de comida que ele gostava de comer macarronada com molho branco. Mau gosto também, né? Ali, olha, não dá, tem que ser com molho, né, italiano. Mas a pessoa, e bate as informações. Isso é tão verdadeiro, e as pessoas se iludem. Isso é forma placebo de poder amenizar a dor da preocupação que a morte gera. Outros aderem ao catolicismo e eles se tranquilizam no seguinte: eu vou ter que pagar os pecadinhos que eu fiz na minha vida, eu vou lá para o limbo, lá no purgatório, mas alguém me ama e vai me tirar de lá. Por isso vou fazer uma missa aí de 7º dia, de 1 mês, de 1 ano, né? E se me amam mesmo, vou fazer mais algumas aí de 7 anos, sei muitas, porque é para garantir mesmo que eu não vou ficar eternamente lá. Então eles morrem com essa tranquilidade, para pintar e bordar, está resolvido, pronto. Existe uma igreja institucionalizada que garante que vai tirar a tua alma do inferno. Foi isso que John Tetzel fez e que provocou a reforma em 1517, porque ele saía pela Europa com uma caixinha vendendo perdão, vendendo indulgência. Precisava de muito dinheiro para construir a Catedral do Vaticano. E John Tetzel dizia: cada vez que uma moedinha cair nesta caixa, algumas almas estarão saindo do inferno. Todo mundo acreditava naquilo, porque uma instituição chamada igreja tinha o poder de tirar as pessoas do inferno. São meios que as pessoas usam para amenizar a tensão com o desconhecido, com o amanhã, com o porvir. Há os hinduístas que acreditam que você pode atingir o nirvana, então você vai voltar numa casta superior.
Será pobre, volta rico, mas também se foi um mau elemento, pode voltar numa casta inferior. E se você já estava numa casta inferior, você pode voltar numa inferior ainda. O que pode ser pior do que ser um escravo ou morador de rua? Aí volta como um jacaré, como um sapo, dependendo até como uma barata ou pernilongo. Crença hinduísta da transmigração. Faz parte das crenças deles o que eu estou falando. Para os materialistas a coisa é outra. Não, morreu, acabou. Quando você morre, tudo volta a ser como era antes de você existir. Está tudo bem, vamos viver a vida, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Então o homem tenta sempre amenizar essa tensão da morte. Com isso ele desvia logo o assunto, ele resolve isso com uma crença qualquer. E alguns preferem dizer, sei lá, quando chega lá, sei lá. Eles desviam, fogem do assunto, não querem encarar o assunto. O fato é que, depois que Adão pecou, todos nós estamos debaixo de uma lei, todos nós estamos debaixo da lei do pecado, a imputação, Romanos 5º capítulo, e Paulo diz, Romanos 5:12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim todos pecaram. Morte e pecado são hoje, na Bíblia, sinônimos. Agora vamos pensar no texto que eu acabei de ler. Havia uma festa em Jerusalém, era a festa dos tabernáculos, Jesus estava lá. Normalmente, essa festa durava uma semana. Jesus passa, e ele não ficava só na festa, ele ainda aproveitava, porque ele morava no norte, e ele não ia toda hora para Jerusalém. O ministério de Jesus se desenrola mais no norte do que no sul. Ele vive mais com aquele povo pobre do norte do que com o povo rico aqui do sul, da Judéia. Os grandes religiosos eram aqui do sul, então alguns episódios em que ele se depara com os religiosos, você vai encontrar aqui no sul, na Judéia, mas os demais lá no norte. Bom, mas ele está na festa, lá naquele pátio em frente ao muro, hoje Muro das Lamentações, que era antigamente parte do templo, tem ali uma pia, e já existia nos dias de Jesus, era uma pia de purificação, onde as pessoas, antes de tocar na parede do templo, ou a parede do Muro das Lamentações, elas lavavam as mãos. Então tem uma canequinha, e o judeu lava 3 vezes a mão, 3 vezes a mão direita, 3 vezes a mão esquerda, e se achar que não está bem lavado, então ele começa o ritual de novo, e vai para 7 vezes. E Jesus olhando aquela água, e vê que tem uma turma em volta dele, ele olha para aquilo e diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí Jesus falava a respeito daquela água, faz um discurso bonito. No dia seguinte, os judeus preparam uma cilada para ele. Eles montam uma cena, induzem uma mulher a sair com um homem, e de repente apanham aquela mulher no próprio ato de adultério. Primeiro que isso não é coisa que se faz à vista dos outros, isso se faz em secreto. Como aquela mulher foi apanhada, aquilo tudo foi montado. Aquela foi uma cena de crime montada, foi para pregar um flagrante de Jesus. Eles queriam encurralar Jesus e ver que saída ele tinha para aquela situação. E essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. A lei diz que é para apedrejar. E o senhor o que é que diz? Vamos ver o que ele vai dizer, porque ele é sempre bonzinho. Jesus dá a resposta com a qual eles não contam. Ele diz para eles: aquele que não tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a começar dos mais velhos, todos saíram envergonhados. Bem, não parou ali. Há um outro momento, e Jesus discursa, e esse é um dos discursos mais completos de Jesus, porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Jesus falando mais de si mesmo do que esse discurso. Jesus falou tudo o que podia dizer de si mesmo. Ele que guardava o segredo messiânico, quando curava alguém, ele dizia: vai, não conte nada a ninguém, porque ele não podia revelar que era o Messias, para não antecipar a sua prisão e morte. Ele evitava fazer propaganda de si mesmo.
Ele não se apresentava como filho de Deus, normalmente se apresentava como filho do homem, era uma estratégia dele. Mas nesse dia ele não se acanha de dizer que é filho de Deus, ele não se acanha de dizer a que veio. Vejam, por exemplo, olhem como é completo isso, no capítulo 8 em que estamos, no versículo 12, ele diz claramente que é a luz do mundo. Falou-lhes outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Homem comum jamais diria uma coisa dessas, e ele tem ousadia, coragem, autoridade para dizer isso no ambiente religioso, num momento em que todos estão reunidos para uma grande festa, em que estão presentes pessoas de todo o país, do norte, do sul, do leste, do oeste, toda a parte, de todas as cidades, e ele diz com veemência, no versículo 14, ele fala da sua procedência. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Que história é essa? Você não veio lá de Nazaré? Você não veio, não, ele está falando de algo mais elevado. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. No versículo 18 ele fala da sua relação com o Pai. Vejam isto: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Meu Deus, Jesus, você perdeu o juízo, você nunca falou desse jeito, hoje você está falando, olha, vão acabar com, agora acabou, chegou ao fim do teu ministério. João explica, ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora, Jesus estava garantido nisso. Aliás, João usa 7 vezes essa expressão, a hora de Jesus. 6 vezes, porque não era chegada a sua hora, porque não era chegada a sua hora. Quando chegou a hora, ele diz: Pai, glorifica o teu filho, para que ele também te glorifique, pois é chegada a sua hora. 7 vezes, portanto, essa expressão, uma delas aparece aqui. Mas vejam a ousadia, Jesus fala de si mesmo tudo que pode. Versículo 23, ele diz claramente que ele é de cima. Olhem isso, ele dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus! No 28 ele fala da sua morte. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando for levantado, refere-se à cruz. No versículo 32, ele afirma ser a própria verdade. Isso parece algo presunçoso, e ele foi acusado disso, mas ele era a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, dizendo de si mesmo. No versículo 36 ele fala da sua capacidade de libertar as pessoas. Ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 46 ele fala da sua integridade moral e espiritual. Ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Nunca um homem jamais teve ousadia para falar isso. E se vos digo a verdade, por que não credes? No versículo 54, ele é glorificado pelo próprio Deus. Vejam isto. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Jesus. E no versículo 56 ele diz uma coisa que Abraão viu meu dia e se alegrou. Você não tem nem 50 anos, que história é essa, menino? Pois Abraão já me conhecia lá atrás. Que coisa tremenda. Mas no meio desse discurso, Jesus diz algo muito pesado. Vejam, voltem comigo aí para o versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Esta é uma forma de morrer, e é a pior de todas. Morrer no pecado. É como, infelizmente, a maioria da população mundial está morrendo no pecado.
Será que tem coisa pior para um ser humano do que morrer no pecado? Quais as consequências para uma alma que parte deste mundo no pecado? Quanta irresponsabilidade dos seres humanos de não refletirem sobre o porvir, sobre a sua hora. Por quê? Porque todos sonham em morrer de forma serena e em estimada velhice. É o sonho de todo mundo. Eu quero morrer bem velhinho, bem caquético, e quero dormir e acordar do outro lado, e que seja o céu. E todo mundo acha que vai para o céu, porque parece que o destino de todo mundo é o céu. Todo mundo é consagrado em ser bondoso quando morre, ao menos pela família, a não ser uma viúva de um homem que me deu trabalho e me fez jejuar. Eu orei muito para Deus tirar aquele homem do meu caminho, que ele me infernizou a vida quando eu era diretor de um seminário. Aquele homem tramou, mentiu, e eu não tinha como ser acreditado, e fui para a oração e para o jejum, e Deus desmascarou. Em um dia, no mesmo dia do jejum e da oração. Mas depois de um tempo eu me encontrei com a viúva. Algum tempo depois eu perguntei: e o seu marido? Graças a Deus ele já se foi. Porque se fosse um bom marido, a esposa falaria dele com carinho. Tem gente que quando morre é um livramento. Mas tem gente ruim que morre, e depois os que ficam inventam uma mentira. Ele não é pensar de tudo, tinha os seus defeitos, mas era tão bom. Era bom, você deu graças a Deus quando aquele miserável foi embora da sua vida. Tem gente ruim nesse mundo, irmãos. Tem gente má. Tem muita gente ruim. E tem gente que é boa, mas vai para o inferno do mesmo jeito, porque está no pecado. E Jesus disse: porque vocês me recusam, vocês vão morrer nos seus pecados. Então, vamos analisar um pouco isso. O maior pecado do ser humano não está em praticar corrupção, adultério, não está nos pecados ligados à carne ou a uma moral interna, à mentira, essas coisas. O maior de todos os pecados é o da impiedade. No que consiste o pecado da impiedade? Em rejeitar a Deus, em rejeitar o seu Filho. A rejeição do Filho de Deus constitui-se no maior e mais grave tipo de pecados que um ser humano pode praticar. Mas aí, quando você fala de Jesus para alguém, todo mundo vira cristão, é impressionante. Principalmente quando a pessoa vem falar com você e sabe que não vai aguentar parada, porque você tentar negar ou falar mal de Jesus, ela vai apanhar do lado de cá. Quando a gente tem argumento, eu não vou me meter, não, eu tiro o chapéu, eu tenho Jesus, eu aceito Jesus todos os dias, é mesmo, você ama Jesus, opa, todo mundo é bonzinho, todo mundo é cristão. Então eu vou explicar uma coisa: só existe uma maneira de ser cristão, está neste discurso aqui. Aliás, está no capítulo anterior, capítulo 7, versículo 36. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Para você dizer que é seguidor de Jesus, tem que ser nos termos dele. Nos termos dele. Você é cristão do seu jeito ou segundo a Escritura? Como diz a sua própria opinião ou como diz a Escritura? Tem regra, meu caro. Tem regra para ser cristão. Tem um modo certo de ser cristão.
Ser cristão é ser convicto de que nasceu de novo. Ser cristão é ser convicto de que é um ser regenerado. Ser cristão é ser convicto de que é um ser justificado. Ser cristão é ser convicto de que é santificado, que está separado do mundo. Ser cristão é ser convicto de que faz parte de um povo santo, que anuncia a salvação e que vai morar no céu. Ser cristão é ser alguém que rompeu com a vida de pecado. Ser cristão é ser convicto de que não é escravo do pecado, mas é livre para dizer não para o pecado. Ser cristão envolve muita coisa que essa gente que ousa dizer que é cristã não sabe. Ser cristão é ir atrás de Jesus. Agora, quando eu fico pensando, que esse povo aí do carnaval, muitos deles vão dizer que são cristãos. Quem está indo atrás de um bloco de carnaval está indo atrás de Jesus, combina? Quem está indo atrás do sexo ilícito pode dizer que está indo atrás de Jesus? Quem está preso aos vícios, ao álcool, às drogas, pode dizer que está indo atrás de Jesus? Quem vive correndo atrás de dinheiro de forma desonesta, pode dizer que vai atrás de Jesus? Mas olha meu crucifixo, eu sou cristão. Você é do seu jeito, mas não é do seu jeito, é segundo a Escritura. É segundo a Escritura. Cobre isso das pessoas. Quando você falar de Jesus para alguém, a pessoa diz: eu sou cristão, você é, eu amo Jesus, tira o chapéu. Mas você é do seu jeito ou segundo a Escritura? Mas a Escritura foi homem que escreveu, graças a Deus que foi homem, não foi animal. Homem é consciente, é inteligente. Deus usou homens como profetas, homens como escritores, para que a Bíblia chegasse até nós. Bem, esta é a pior forma de morrer. Nós todos morreremos. Todas as coisas na vida são possibilidades. Nem todos vão ficar ricos, uns vão, outros não vão. Nem todos vão terminar uma faculdade, uns vão, outros não vão. Nem todos vão se casar, uns vão, outros não vão. Mas morrer não é uma possibilidade, é uma certeza. É ruim. É uma certeza. Amém, pode dizer amém, sim. Você não tem preocupação. Aliás, antes de eu continuar, deixa eu dizer uma coisa boa para você. Quando nós não éramos de Cristo, nós não éramos donos nem do nosso próprio nariz. Você era escravo do pecado. Jesus já falou isso. Quem é escravo não manda em nada. Escravo do pecado não manda nem na própria vontade. Você pensa que a pessoa faz folia, peca porque ela tem vontade? Não, porque ela é escrava, ela é obrigada. Ela é impelida pela natureza dela, carnal, a concupiscência da carne. A Bíblia chama a concupiscência, que é o pecado inerente, é aquele que está dentro do indivíduo, não é a tentação que vem de fora, ele é inerente, ele é de dentro para fora, a tentação é de fora para dentro, ela provoca esse estado, mas a concupiscência é inerente, tá? Essa concupiscência a Bíblia chama de lei, é a lei do pecado que está em cada um. Todo ser humano está debaixo dessa lei. Por causa dessa lei do pecado, o homem não faz o que quer fazer. Ele é escravo dessa situação. Ele fuma porque ele é escravo, ele mente porque é escravo, ele adultera porque é escravo. Ele não faz porque quer, mesmo que não queira, ele tem que fazer. É escravo disso. Olha o que acontece com o crente. Ele vira dono de tudo. Você quer ver? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está dizendo agora, vocês são donos de tudo. Seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o porvir, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, quando a morte vem, ela é nossa empregada, porque no nosso caso, ela faz um favorzinho para a gente, ela apressa a nossa chegada diante do Senhor. Glória a Deus.
Mas para que falar sobre morte? Porque, irmãos, esse é o tema central do Evangelho. Sabe por que nós anunciamos a salvação? Por causa disso. Por causa dessa morte no pecado. É para tirar as pessoas desse caminho de morte, que vai levá-los à condenação eterna. A Bíblia não esconde isso, ela é taxativa. Faz parte da justiça inexorável de Deus. Punir os seres humanos por causa da sua rebelião contra Ele. Então nós pregamos a salvação. Mas infelizmente, aliás, a igreja tem que cumprir melhor esse papel. A igreja precisa parar de entrar em devaneios. A igreja precisa parar de sair do foco. A igreja precisa parar de se distrair com outros temas secundários. Nós às vezes nos detemos em temas secundários e deixamos o tema principal. Por isso que os crentes hoje são diferentes dos de antigamente, que os do passado se mobilizavam para chamar as pessoas para ouvir a palavra de Deus nos cultos. Era comum no meu tempo de criança, os crentes convidarem as pessoas. Meus pais, antes de vir para o culto, saíam na casa de um, na casa de outro, convidando pessoas para o culto. Os crentes mais antigos, criados no Evangelho, aí está irmão Isaac. Não era assim, irmão Isaac? Eu era criança, e no domingo a gente saía, porque naquele tempo a gente era pobre, morava longe, e não ia de ônibus porque não tinha dinheiro, ia a pé. E no caminho de casa para a congregação, era aquele monte de folheto na mão. A gente ia passando na rua, e eu com 4 anos de idade já ia distribuindo, e entregava na mão de um, na mão de outro. E meu pai e minha mãe vinham: olha, te esperamos lá. Assim o Evangelho foi plantado no Brasil, assim as igrejas cresceram. Hoje os cultos se tornaram shows para muita gente. E se não for legal, só falta no final do culto alguém pedir o ingresso de volta, porque não gostou de alguma coisa. Porque virou um auditório, plateia. E o bobo aqui virou o ator. Irmãos, a igreja precisa voltar às suas origens, de anunciar a salvação. Livra os que estão destinados à morte. O livro de Judas tem uma palavra nesse sentido: salvai alguns, arrebatando-os do inferno. Meu Deus, morre gente todos os dias, e bate uma angústia forte no meu coração, quando eu penso no tanto de gente que todos os dias marcha em direção ao inferno. Pessoas que na sua maioria nunca se preocupou com o dia da sua morte, morreram despreparadas. Então, essa é uma forma de morrer. Como? No pecado. Mas eu quero lhes falar de outra forma de morrer. Abra comigo Apocalipse 14, versículo 13. Essa é a outra forma de morrer. Apocalipse 14, 13 nos diz: e eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Glorifique a Deus. Como você quer morrer? No pecado ou no Senhor? Então ande no Senhor. Porque você não sabe quando vai ser. Você não sabe com que idade vai partir. Mas tem que ser no Senhor. Ah, que coisa boa. Morrer no Senhor é diferente, hein? No dia 21 de abril, minha mãe completa 1 ano que ela partiu. O último almoço que tivemos com ela no Dia das Mães, eu falei algo para ela, ela não ouviu. Eu cheguei mais perto: só não está me ouvindo, mãe, está surda? Não, filho, eu estava distraído. Está ouvindo bem? Claro que eu estou. Aí é bom mesmo, porque se ele chamar, a senhora precisa ouvir. Filho, se ele chamar, eu escuto na hora. Mal podia imaginar, era domingo, que no sábado o senhor estava falando: Lourdes, vem para cá. E ela ouviu, foi embora. Não deu tempo de nada, foi rapidinho. Aí falamos um pouco sobre a morte na mesa. A minha mãe ria da morte, ela zombava da morte. E morte lá preocupa a crente?
porque crente morre no Senhor. Agora pensa o seguinte, eu não estou falando isso para prognosticar a morte de ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém vinha dizer aqui que eu estou falando isso, será que alguém vai morrer esses dias? Para com isso, para com superstição. É que faz parte do nosso repertório mais do que qualquer outro assunto. Mais do que qualquer outro assunto. E é uma pena que falemos tão pouco nele. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, irmão, daí que nas redes sociais um tema como esse vai dar nada lá, 2, 3 visualizações. Agora aquela lá, 3 segredos para ficar rico, 200 mil visualizações. Porque crente hoje quer ser rico, todo mundo quer ser filhinho do papai do céu. Eu estou vendo o que é que o dinheiro faz com muita gente, inclusive dessa igreja, estou vendo o que o dinheiro tem feito. Encanta. Daqui a pouco, cadê o irmão abençoado? Quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É nisso que as pessoas estão focadas. Com isso que elas estão envolvidas. Se é um ímpio, vá lá, mas crente, pelo amor de Deus. Morrer no Senhor significa estar nele. E eu já disse aqui, eu vou repetir hoje, para sua lembrança e para o seu aprendizado, caso não tenha ouvido. O apóstolo Paulo emprega 164 vezes nos seus escritos a expressão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. 164 vezes. Isso norteia. Eu vou pedir que os diáconos me ajudem só um pouquinho com o movimento das crianças, porque está fazendo barulho, incomodando. Isso norteia a linha literária de Paulo, em Christos, em Cristo. O escritor do Apocalipse, ele apenas repassa as palavras que ele recebe do Senhor. Escreve: bem-aventurados, felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Tem tudo a ver com a expressão paulina, em Cristo. Então, viva em Cristo, para também morrer nele. E essa é a maravilha da fé, essa é a maravilha do Evangelho. Irmãos, nós aceitamos Jesus, não foi para ter uma vida melhor aqui não. Ter uma vida melhor é uma contingência. Olha que a maioria dos crentes tem uma vida dura, viu? A maioria dos crentes é pobre, de marré. Eu viajo esse país aqui, eu sei como que é. Mas eu não viajo só esse país. Eu viajo pelos Estados Unidos, pela Europa. Eu vejo como é que eles vivem lá. Os crentes da América que estão muito bem financeiramente, não estão lá essas coisas não, como crentes. Os da Europa, em quantidade ainda menor do que nos Estados Unidos, bem pequena de crentes. Europa, que já foi o berço da reforma, países que eram protestantes, hoje estão bem materializados. Mas você vai na África, você vê aqueles irmãos louvando a Deus com alegria, senta naqueles cultos como eu já entrei, é um Pentecostes, é uma alegria, é um poder. Aqueles pobrezinhos não tem nem sapato nos pés, eles ficam olhando a tua roupa, ficam pedindo a tua gravata, um me pediu até a camisa, dá para mim, eu não tenho, dá meu pai, eu tinha que ficar, alguém tinha que me proteger, porque eles não têm mesmo. O outro fica pegando meu sapato, queria tirar o sapato do meu pé para levar embora, porque não tinha sapato, vou ficar descalço. Mas eu não tenho, e pior que eu tinha outro, né? Mas eu ia sair do culto sem. É a pobreza, mas a alegria de Deus neles é tão grande. Eles têm a alegria de Deus. Eles têm a alegria do Senhor. Você vê coisas acontecendo naqueles cultos, porque um povo que ora. Há 2 maneiras de morrer. Uma é morrer no pecado, e outra é morrer no Senhor. E isso requer um preparo. Eu lembro do que está escrito lá em Amós 4,12, o Senhor diz para Israel, para a nação inteira: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Tem que haver um preparo. Mas tinha um profeta lá no Antigo Testamento, que
que o Novo Testamento não fala bem dele, porque houve um momento em que ele aceitou uma propina para profetizar contra o povo de Deus, mas depois dele ser encurralado, o Novo Testamento não fala o resto que ele falou. A vida dele dá uma melhorada. Eu não consigo pensar tão mal assim de Balaão, não, porque ele criou juízo. Você pega toda a história de Balaão, e ele faz um pedido, que está registrado no capítulo 23 de Número, versículo 10, ele diz, que eu morra a morte do justo. É porque ele deve ter visto o ímpio morrer e o justo morrer. Ele deve ter visto como é que morre o ímpio, no seu pecado, gritando, mas ele deve ter assistido à morte do justo, partindo com serenidade, vendo a glória de Deus. Aliás, Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, nunca haverá morte. Como é que é isso? Mas crente morre, ele não vai ver, não vai enxergar a morte, ele vê o anjo que aparece. Agora o ímpio deve ver mesmo esse personagem, porque o Apocalipse trata a morte como um indivíduo, ele é um personagem que aparece, e deve ser muito feio, e nós nunca vamos ver aquele elemento lá. Aí Jesus conta a história em Lucas 16, de dois homens que morrem. Um morre nos seus pecados, o outro morre no Senhor. Um é o rico e o outro é o Lázaro, e a gente sabe qual foi o destino de cada um. Sabe, algumas pessoas insistem em dizer que é parábola, até a Sociedade Bíblica ensina o texto como parábola, mas fala de um personagem bíblico, histórico, que é Abraão, e é muito difícil você enfiar um personagem histórico dentro de uma figura de linguagem, como uma parábola. E eu acho também, além de não ser uma parábola, que Jesus jamais criaria uma expectativa falsa para um fato tão verdadeiro. Então, quando ele fala do rico e do Lázaro, ele está falando de algo verossímil, de algo que é verdadeiro. Estou terminando. Se para o ímpio morrer no seu pecado é uma grande perda, para o salvo morrer é lucro. O apóstolo Paulo diz isso claramente, diz assim, para mim o morrer é lucro. Ele diz isso em Filipenses capítulo 1, versículo 21. E no final da sua vida, ele faz uma declaração em que ele traz o passado e o futuro, ele junta os dois como se fosse uma coisa só. É impressionante esse texto. Ele diz assim, combati o bom combate, passado, acabei a carreira, passado, guardei a fé, presente, desde agora, o que me resta é a coroa da justiça, futuro, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Estou partindo, minha gente. Paulo, estou indo embora. Foi como nós desejamos ir. Vocês esfriaram? Vocês estão animados em estar no Senhor ou não? Pregue isso para os outros. Vamos cumprir mais e melhor a nossa tarefa. Vamos avisar as pessoas que elas estão no pecado e elas podem partir a qualquer hora nesse estado. Pessoas de todas as idades morrem. Dr. César, o senhor é chefe de UTI. Passa pela sua mão muita gente todos os dias há muitos anos. E o senhor tem constatado ao longo da sua vida que somente as pessoas idosas, bem idosas aqui morrem. Não é isto? Não? Morre gente jovem na sua mão? E criança também? Ah, porque você não é pediatra. Graças a Deus, mas elas também partem. Mas muita gente jovem vai embora. Muita gente jovem vai embora. Irmã Dora, é assim com você no hospital São Paulo? Passa pela sua mão gente assim? Hã? Irmã Raquel, que é dona daquele hospital lá São Paulo, que é chefe, que manda em todo mundo lá. Ela fica só nos relatórios, fica só atrás da mesa. Lá no seu hospital, vocês deixam gente jovem morrer? Morre. Vocês não conseguem impedir que eles morram? Só morre gente viva de todas as idades. E o pior é que a maioria morre no seu pecado. Vamos acudir as pessoas.
Vamos falar da salvação, em nome de Jesus. Essa mensagem ela tem um cunho evangelístico, embora não tão agradável, porque ela previne o pecador, mas ela também tem um cunho que é o de despertar os crentes para a responsabilidade de andar no Senhor, para morrer assim e para falar do Senhor. Eu quero terminar com a leitura ainda de João 5:24. João 5:24, assim diz o texto: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus.